testículo, você vai ter a cascata que vai levar a proporcional da testosterona e assim por diante. Assim, cada glândula vai produzir esteroide diferente de acordo com o predomínio das enzimas que estão lá. E o cortisol, né, pessoal? Lembrar que ele é um esteroide que tem uma ação muito importante no metabolismo. A gente já viu um pouco disso lá na síndrome de Cush, né, pessoal? Então, ele aumenta ali a gliconeogênese, diversos gases da caminhada longa, né? Ele é um componente muito catabólico em relação ao ciclócio, né? A gente viu tudo isso no Cush, né? Então, a gente viu tudo da osteoporose, da ganho de peso, né? Aumento de gordura, perda de massa magra, tá? Quando ele está em quantidade excessiva. Ele tem uma ação inflamatória muito importante, e ele leva todas aquelas manifestações, né? Que eu não vou citar novamente, que eu já vi no Cush. Eu coloquei o Cush também no slide, mas não vou citar porque a gente já teve a aula específica. Lembrar da questão do ritmo circadiano do cortisol, que a gente também citou lá. O cortisol, ele, né, tem uns momentos do dia que ele é produzido em maior quantidade, né, praticamente ali pela manhã, e a produção vai diminuindo durante o dia, também bem baixa a noite. Já o aldosterona, pessoal, ele já tem um mecanismo de controle um pouco diferente, ele já não faz parte do eixo hipotálamo e hipófise. Então, qual que é o mecanismo de controle? Eu creio que também vocês já aprenderam isso na fisiologia, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Então, ele já não vai ter esse feedback hipófise. O feedback vai ser em relação à osmolaridade e à pressão capilar. Quando você tem uma condição de volemia, você vai ter um aumento da renina, renal, que vai estimular no fígado a transformação de angiotensina, angiotensina-genia, angiotensina 1, que por sua vez, um dos pulmões, pela enzima compressora de angiotensina, vai se transformar em angiotensina 2, que vai estimular a produção de aldosterona no nível renal. Tá? E aí a produção dessa aldosterona vai depender mais desses estímulos à produção de renina do que do eixo hipotálamo adrenal. E dos hormônios da medula adrenal, a gente tem as catecolaminas, né, que já não são hormônios esteroides. Eles são derivados do aminoácido tirosina, né? Então, quais são esses hormônios? São a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, que são produzidos na medula adrenal, e também em alguns outros ganglios simpáticos que têm uma estrutura parecida com a medula adrenal. Já tem também um mecanismo de liberação, também já não depende do feedback hipofisário, né? Ela é liberada justamente por controle do sistema nervoso simpático. A ação deles é uma ação cardiovascular, né? Então a gente já conhece a ação dessas aminas vasoativas, né? A noradrenalina, a adrenalina. Então, o que eles vão fazer? Vão aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, causar uma vasoconstrição, e aumentar a frequência cardíaca também, pode levar a midríase. E aí, pessoal, quais são as síndromes que a gente vai citar? Tá? Aqui são as mais importantes, pessoal, mais para vocês terem uma ciência, né? E ter uma noção, né, na hora de encontrar um paciente que possa ter uma dessas síndromes, você saber identificar e encaminhar para o especialista. Então, a gente vai falar basicamente da Jackson, o Cush a gente já falou, hiperaldosteronismo primário, felcromocitoma e a hiperplasia adrenal congênita. Já ouviu falar de todas essas doenças? Então, o que é a doença de Addison? Quem sabe? Diz aí. Então, a doença de Addison é como se fosse ali o contrário do Cush, tá, pessoal? Então, o Cush é um excesso de cortisol. Já a doença de Addison não, ela é insuficiência adrenal. Mas é insuficiência adrenal primária, porque o primário significa que o problema está na glândula. Tá? Então, a doença de Addison ela é uma insuficiência adrenal por problema na glândula adrenal. Tá? Então, quando você tem uma destruição de mais de 90% do complexo adrenal. E aí, lembrando que a gente pode ter também a insuficiência adrenal secundária, que já não é chamada de doença de Addison. Tá? Então, o Addison é a insuficiência adrenal primária. Então, a secundária acontece quando você vai ter problema na hipófise ou no hipotálamo. Tá? E lembrando que uma adrenal controlada, né, pelo eixo,
quais são as diferenças? Além da origem do problema, né, pessoal, a gente vai ver que na primária, você vai ter uma destruição do córtex adrenal, então você vai ter uma deficiência tanto do cortisol, que é comandado pelo eixo cortisário, mas você também vai ter uma deficiência da aldosterona e também dos andrógenos adrenais. Né? Já na secundária, não, a gente viu que dos hormônios produzidos no córtex, só quem é comandado pelo eixo é basicamente o cortisol. Então você vai ter uma deficiência do cortisol sem ter a deficiência da aldosterona. Bom, e aí como é que a gente faz essa avaliação? Qual é a diferença para a secundária na avaliação laboratorial? É só vocês lembrarem do mecanismo do feedback. Né? Então, na primária, o problema está na adrenal. Então, o que acontece? A adrenal, por conta desse problema, dessa destruição, ela não produz cortisol. Mas a hipófise está funcionando normalmente. Então, você vai ter uma falta desse mecanismo de feedback e, com isso, o ACTH vai estar elevado. Como a gente vai ver, na maior parte das vezes é a alteração mais precoce que acontece nesse diálogo. Já na secundária não, o cortisol também está baixo, tá? Só que a origem do problema não está aqui, está na produção do ACTH. Então o ACTH vai estar normal ou baixo, né? E o cortisol vai estar baixo em consequência. Então, na verdade, para você diferenciar a primária e a secundária, você não é tão útil a dosagem do cortisol, você vai dosar mesmo do ACTH. Então, assim, a doença de Addison é uma doença rara. Ela já foi mais comum no passado, tá, pessoal? Principalmente quando você tinha uma epidemia mais intensa na tuberculose, que era a causa mais frequente. Né? E, felizmente, é uma causa bem mais rara. Então, diminuiu a frequência da doença de Addison também. E a etiologia mais frequente atualmente é a etiologia autoimune. É uma adrenalite autoimune. Da mesma forma que você tem, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença autoimune que são as ilhotas beta-pancreáticas, então você vai ter a presença de autoanticorpos que causam essa adrenalite e, com isso, a glândula adrenal vai parar o funcionamento dela. Então, atualmente é a causa mais comum e, como a maior parte das doenças autoimunes, é mais frequente em mulheres, né, entre a terceira e a década de vida. Mas ainda continua presente outras causas, né, pessoal? Principalmente doenças que se infiltram na adrenal. Então, doenças granulomatosas, como a tuberculose, que é a causa mais frequente, né? Hanseníase, sarcoidose, várias tromboses sistêmicas também podem ter infiltração na adrenal, como a paracardiocitose, plasmose, e outras doenças infiltrativas, como neoplasias, amiloidose, etc. E a gente vai falar de doenças genéticas que você tem um defeito na adrenal. Você tem quase adrenal também e as adrenoleucotrofias. Ou então o Addison autoimune. Então, assim, como a gente vê, né, pessoal, as doenças autoimunes, elas costumam muitas vezes ter uma incidência concomitante. Né? Ou seja, uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela normalmente tem uma tendência maior de ter outras doenças autoimunes. Então, a gente chama isso de síndromes poliglandulares autoimunes. Então, o Addison, como ele é uma doença autoimune um pouco mais rara, quando ele está presente, uma boa parte das vezes ele está associado a outras doenças autoimunes. Tá? Então, de 50% a 60% das vezes ela é associada a essas outras doenças. E aí você vai classificar entre vários aspectos dessas síndromes poliglandulares autoimunes. E o pessoal não precisa decorar, o pessoal é só você não vai cair isso na prova. É só vocês saberem que existem essas síndromes poliglandulares autoimunes e que você pode ter associação de doenças autoimunes. Dependendo da associação, você classifica tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. E você tem a doença de Addison infecciosa, né? Então, era a causa mais comum mundial e hoje ainda é a causa mais comum nos países em desenvolvimento, principalmente a tuberculose adrenal. Então, o que acontece? A gente viu que o cortisol, quando ele está em níveis, ele tem ação anti-inflamatória, né? E tem uma ação também imunossupressora. Né? Então, na adrenal, que é o local que produz o cortisol, as concentrações de cortisol são muito altas lá. Então, termina que a imunidade local na adrenal ela é mais baixa do que no restante do organismo. Então, quando você tem uma infecção que cai na corrente sanguínea,
passa pela adrenal, ela tem uma tendência de infiltrar a adrenal, proliferar ali na adrenal. Né? Então, é por isso que a adrenal ela é um foco da tuberculose e foco de outros agentes sistêmicos, né? Tanto vírus, como bactérias, como fungos e até neoplasias também. Então, a tuberculose, a paratoxicose também, que é mais comum no sul-sudeste brasileiro, né? Principalmente na síndrome da imunodeficiência adquirida, você já tem uma diminuição também do conjunto da imunidade, você tem uma chance bem maior de você ter infecção das adrenais, tanto com tuberculose, como citomegalovírus, outras micobactérias, micose, etc. Então, qual vai ser o quadro clínico da doença de Addison? Então, vai ser justamente o quadro clínico da deficiência desses hormônios. Pessoal. Então, o que é a deficiência do cortisol, dos glicocorticoides? A maior parte das vezes os sintomas são meio inespecíficos, assim, não tem um sintoma tão específico em relação à deficiência do cortisol. Mais uma sensação de fraqueza, cansaço, uma diminuição de fome, uma perda de apetite, né? E aí nos casos mais graves, quando a deficiência é muito grande, você pode ter náusea, pode ter uma dor abdominal que às vezes até simula um abdômen agudo, e pode ter hipotensão postural. O que acontece? O cortisol ele tem uma ação muito importante na manutenção dos receptores adrenérgicos nos vasos sanguíneos. Então, quando você tem uma queda muito grande de cortisol, esses receptores diminuem, a adrenalina e a noradrenalina não conseguem ter o efeito de vasoconstrição. Você vai ter uma vasodilatação importante e com isso você vai ter hipotensão. Né? Aí, inicialmente, é uma hipotensão postural, que acontece mais quando a pessoa se levanta. A pessoa, se ela se levanta de repente, ela pode até desmaiar, dar uma pressão, ou assim. Tá? Mas nos casos mais graves, pode ser uma hipotensão, mesmo refratária ao volume. Os vasos ficam muito dilatados, né? E aí você tem uma hipotensão levando até o choque do volume. E a deficiência dos mineralocorticoides, né? A deficiência da aldosterona. Então, lembrando o que a aldosterona faz no nível renal, ela faz a reabsorção do sódio e a eliminação conjunta do potássio. Então, se você tem uma deficiência da aldosterona, aquele paciente ele vai perder muito sódio, né? Ele vai ter uma acidez com sal. E lembrando que com o sódio sempre vai volume, sempre vai volemia. Então, esse paciente normalmente ele também vai estar hipovolêmico, vai ter muita volemia com o sódio, pode ter também hipotensão. E nos exames sanguíneos vai ter uma hiponatremia, que é o sódio baixo, né? E uma hipercalemia, que é um aumento do nível de potássio. Eles podem levar até arritmias e outras doenças mais graves. E você pode ter também a deficiência dos andrógenos da adrenal, né? Então, o que vai acontecer de sintoma? No homem não vai ter muito sintoma, tá, pessoal? Porque a maior parte dos andrógenos que o homem tem são produzidos no testículo, né? A testosterona testicular. Então não vai ter muito efeito no homem, mas nas mulheres você pode ter uma redução ou até queda mesmo dos pelos, né, da região axilar e pubiana. E outro sintoma que é mais característico da doença de Addison é ocasionado não pela deficiência de hormônio, mas pelo aumento compensatório do ACTH, tá, pessoal? Então, o ACTH, quando ele é produzido, a partir do complexo da melanocortina, junto com ele são produzidas algumas proteínas que... Acho que pode mostrar a explicação de por que não acontece tanto nos homens essa alteração dos andrógenos. Não, na verdade a alteração dos andrógenos acontece. Os andrógenos adrenais param de ser produzidos. A questão é que, por exemplo, a purificação do homem, pubiano e tudo, também tem o efeito da testosterona testicular, que não vai ser mexido nessa doença, né? Então, o nível de testosterona vai continuar alto. Então, por isso você não vai ter esse sintoma. Mas você vai ter uma diminuição dos andrógenos adrenais também. Você não vai ter o sintoma do quê? A mulher, como não tem a testosterona, né, testicular, ela, na hora que baixar os andrógenos adrenal, ela vai ter a perda desses pelos. Só sobre a hipercalemia, eu entendi todos aqueles outros, mas o aumento do potássio que eu... Porque como você não vai ter a aldosterona, né? Então o que acontece? Você vai reter mais potássio. A aldosterona, lembra, ela bota o potássio para fora e reabsorve sódio. Por isso você vai acumular potássio.
Você vai ter uma hipercalemia. E aí esse aqui é o sintoma mais típico, né, pessoal? Que é a hiperpigmentação. Como eu estava falando, a CTH é produzida a partir do complexo da melanocortina, é produzida com algumas outras proteínas que têm uma ação nos melanócitos de aumentar a pigmentação cutânea. Então, quando você aumenta a produção da CTH, você aumenta em conjunto essas proteínas e o próprio CTH também tem uma ação nos melanócitos, né? Então, você vai ter uma hiperpigmentação cutânea mucosa, que é a manifestação mais característica do Addison, né? Então, normalmente é a manifestação que chama a atenção do exame físico, é justamente uma alteração da cor da pele. Mostrando algumas figuras, né, pessoal? Então, assim, essa hiperpigmentação, ela pode ser mais salpicada, né, ou seja, mais em alguns locais, ou pode ser mais difusa também. Então, ela pode acontecer nas gengivas e ela é predominante também em dobras. Né? Em dobras ela acontece com uma frequência maior também. Mas pode ter vários padrões. E pode ser mais difusa também. Né? Você pode ter realmente uma pigmentação mais difusa da pele. Então, aqui, mostro um exemplo de duas pessoas que teriam uma pele da mesma cor, e aqui uma desenvolveu o Addison e a outra tem uma cor da pele original. Então, como é que é o diagnóstico, pessoal? Então, primeiro a suspeita, né, que é justamente a avaliação dos fatores de risco, paciente com tuberculose, outra coisa, e pelos sintomas, né? Então, você vai ver o paciente tem astenia e tudo. Aí a triagem é com os níveis de cortisol sério. Você faz a dosagem de cortisol. Como é que tem que ser feita essa dosagem de cortisol? Então, a gente viu lá que a gente tem esse ritmo circadiano, né? Então, o cortisol, a dosagem dele é muito importante. Se você dosar, por exemplo, um cortisol à noite, o cortisol vai para baixo. Então, aqui você vai fazer uma dosagem de cortisol, normalmente entre 8 e 9 horas da manhã, num dia que o paciente tenha dormido bem, né? Para fazer lá aquele ritmo circadiano. Então, dessa forma que você avalia se a pessoa está tendo uma produção adequada de cortisol. Então, justamente no período que ela mais produz. Então, se você tiver um nível menor do que 3, por exemplo, desse nível já é indicativo de insuficiência adrenal. Se tiver um nível acima de 18, exclui. Se você tiver uma forte suspeita de tiver entre esses níveis, aí você faz um teste de estímulo, né, com a CTH ou CNH, com a dosagem de cortisol, para ver se tem deficiência. Então, esse é o principal teste de triagem. E para também como confirmação da primária e para diferenciar da secundária, é importante também a dosagem do ACTH. Como eu falei, né, além de ser a alteração mais precoce, vai diagnosticar a insuficiência adrenal, ela também serve para diferenciar a secundária, porque a primária vai estar alta e a secundária não. No caso do ACTH, tem algum horário específico para fazer o exame? Não, normalmente de manhã, mas não tem aquela questão do ritmo tão não obedece tanto ao ritmo do cortisol. A minha vida dele é um pouco mais lenta, então ele não tem essa variação tão importante. O nível acima de 100, né, vai sugerir que você tem insuficiência adrenal primária. E se o cortisol estiver baixo, né, e o ACTH estiver normal ou baixo, também sugere insuficiência adrenal secundária. Ok, pessoal? Tranquilo, Addison, né? Vamos agora para o hiperaldosteronismo primário. Já tinha ouvido falar também dessa doença. Nossa, o hiperaldosteronismo primário, pessoal, é uma doença que assim, né, ela deveria ser mais valorizada. Né? Assim, ela é muito subdiagnosticada e também que as pessoas investigam menos do que deveriam. Então, o que acontece nesse caso? O nome já fala, né? Então, hiperaldosteronismo primário. Uma produção excessiva e autônoma da aldosterona pelas adrenais. Vai ter um adrenal que está produzindo aldosterona em excesso, mesmo você sem precisar, né? Mesmo sem ativação do sistema renina-angiotensina. Então é uma doença que ela tem alguns estudos que sugerem que ela pode ser a causa mais frequente de hipertensão secundária, né? E isso só não é porque ela é subdiagnosticada. Então pode ser um tumor, né? Se você vai ter um nódulo na adrenal que produz aldosterona, que a gente chama de início de ponto, ou você pode ter uma produção pelas duas adrenais, na forma de hiperplasia adrenal bilateral, né? Que produz a aldosterona independente do sistema renina-angiotensina. Aqui uma foto mostrando dois adrenais no mesmo adrenal.
secundário realmente é o excesso da ação da aldosterona. Mais uma vez, o que a aldosterona faz? Ela absorve sódio e elimina potássio. Então, nesse caso, né, no Alisson você tem uma deficiência, né, nesse caso você tem um excesso. Então, o que o excesso vai fazer? Justamente o contrário. Então, o paciente ele vai reter muito sódio, vai aumentar muito a volemia, e aí com isso ele vai ter uma hipertensão grave e refratária. Tá? Então, esses pacientes usam vários hipertensivos. Você vai ter uma hipocalemia, também pela ação da aldosterona de eliminar o potássio renal. E essa hipocalemia pode levar a muitas parestesias, né? E a própria aldosterona ela também é um hormônio regulador, então você tem um aumento da incidência de diabetes prévio. Então, é um quadro clínico que também, né, não chama tanta atenção, né? Nem sempre essas parestesias estão presentes, e mesmo a hipocalemia nem sempre está presente. Então, muitas vezes você vai ter um paciente hipertenso de difícil controle sem as manifestações. É sempre importante naquele paciente que tem hipertensão grave, hipertensão de uma idade mais jovem, você lembrar do hiperaldosteronismo para não ficar só tratando como hipertensão primária e o paciente não controlar a pressão. Bom, então, quando é que você tem indicação de investigar? Você sabe que a hipertensão é muito comum, então você não vai investigar hiperaldosteronismo em todo mundo, mas na verdade existe uma indicação de investigar uma boa parte dos pacientes e que na prática ainda não sendo tão investigado. Né? Então, todo paciente que já tem uma hipertensão de estágio 2 ou 3 deveria fazer uma investigação da hiperaldosteronismo. Aquele paciente que tem uma hipertensão, mesmo com um tratamento com 3 ou mais drogas antihipertensivas, o paciente que tem hipertensão e tem hipocalemia, vocês espontâneos ou induzidas por diuréticos, todo paciente também que tem hipertensão e que por algum outro motivo identificou um nódulo na adrenal, deve ser investigado com hiperaldosteronismo. Também pacientes que têm uma história familiar muito importante de hipertensão jovem e que tem parente de primeiro grau que tem um diagnóstico de hiperaldosteronismo. Como é que é o diagnóstico, pessoal? O diagnóstico é justamente com a dosagem da aldosterona e da atividade renina plasmática. Então, lembre, aqui você tem uma produção de aldosterona independente do sistema de renina. Né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma aldosterona alta, né? E como a volemia vai estar alta, o que vai acontecer? Como é que vai estar o sistema renina aqui em cima? Ele vai estar inibido, tá? Porque você não vai ter ali aquela volemia alta. Então, a atividade da renina, a produção da renina vai estar baixa. Você vai ter uma aldosterona alta e a atividade de renina baixa. Para se fazer esse diagnóstico, o que você faz para facilitar é justamente ver a relação entre a aldosterona e a atividade de renina. Tá? Então, você pega lá os exames laboratoriais e divide pelo osso. Se tiver mais que 30, é provável que você tenha um hiperaldosteronismo primário. E aí você vai fazer uma tomografia de adrenais para ver se identifica a síndrome de Cohen, né? Ou seja, o nódulo adrenal. Se não tiver, provavelmente deve ser hiperplasia adrenal bilateral. Tá? E aí, se for um nódulo, né, um adenoma, o tratamento, né, é cirúrgico, você vai retirar aquele nódulo e muitas vezes o paciente que usava 3, 4 drogas para pressão, ele vai se curar da hipertensão ou pelo menos melhorar, vai passar a controlar melhor com menos medicações hipertensivas. O que acontece com o paciente que tem a taxa de renina baixa? Renina de produção baixa? Mas como assim? Se ele Se tiver uma deficiência de renina, por exemplo, se ele aquele tem uma renina baixa em consequência do hiperaldosteronismo. Mas se ele tiver uma renina baixa mesmo, por problema renal, alguma coisa assim, ele vai tender a ter uma hipotensão, né? Uma pior da volemia. Sim, aí o tratamento, caso seja uma hiperplasia adrenal bilateral, aí você vai usar uma medicação específica que é a espironolactona, que ela não é usada de rotina no tratamento da hipertensão, mas nesses casos ela seria a medicação mais eficaz. Ok, pessoal, deu para entender o hiperaldosteronismo? Né? Então, prova como o ferropromocitoma, também é um tumor adrenal, tá, pessoal? Então, aqui já vai ser um nódulo adrenal da medula adrenal. Tá? Então, um tumor das células cromáticas produzidas de catecolaminas na medula adrenal. Na verdade, ele não acontece só na medula adrenal, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, o mesmo tecido que tem na medula adrenal, ele também está presente nos gânglios simpáticos, em vários locais do organismo.
tumor dessas células que produz essas catecolaminas. Então é o mesmo tumor, só que na prática a gente tem uma nomenclatura diferente. Então quando ele está na adrenal, na medula, a gente chama de feocromocitoma, e quando ele está em algum desses outros gânglios simpáticos, a gente chama de paraganglioma. Tá? Mas 90% das vezes ele é na medula adrenal mesmo. Na medula adrenal, e só 10% das vezes é que ele é desses gânglios simpáticos. Um tumor que pode ser benigno ou maligno, né? Na maior parte das vezes ele é benigno, e ele pode fazer parte do quadro das neoplasias endócrinas múltiplas. Não sei se vocês já ouviram falar também. Então o que acontece? Da mesma forma que as síndromes poliglandulares autoimunes, se tiver as doenças autoimunes, podem atingir várias glândulas, da mesma forma, quando você tem uma neoplasia, né? Um tumor de uma glândula, com questão genética, você pode ter uma tendência maior de desenvolver outros tumores em outras glândulas, tá, pessoal? Dependendo das mutações presentes. Então, com isso, a gente tem o quadro das neoplasias endócrinas múltiplas. E também, mais uma vez, pessoal, quero só que vocês saibam, né, então, qual que é a importância de você saber que existem essas neoplasias endócrinas múltiplas? Porque quando você faz um diagnóstico de uma dessas doenças, você tem que avaliar se tem a presença de outra. Né? Por exemplo, o paciente que tem o feocromocitoma, ele pode estar dentro do quadro de neoplasia endócrina múltipla 2A ou 2B. Então, se você diagnosticou o feocromocitoma, você tem que, esse paciente, fazer uma busca ativa para ver se ele tem um medular tireoide ou um hiperparatiroidismo. Importante você saber por conta disso. Então, qual que é o quadro clínico do feocromocitoma? Né? Como a gente já falou, ele é um tumor que produz catecolaminas. Ele produz o quê? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. Né? Então, os sintomas vão ser decorrentes do excesso desses hormônios. Né? Então, o que vai acontecer? Então, a sintomatologia é bem típica. Normalmente, o paciente tem paroxismos, né? Ou seja, na maior parte das vezes não é um sintoma contínuo. O paciente, aquele hormônio é liberado, ele não é liberado continuamente, ele tem um período que ele é liberado em maior quantidade, e é o paciente que tem um quadro de paroxismo. Ele vai ter ali uma sensação de medo, né? Uma cefaleia intensa, palpitações, tremores, sudorese, né? Pode ter uma palidez no humor facial e uma sensação de pânico. Então, isso é importante também, pessoal, vocês saberem. Porque muitos pacientes que às vezes passam anos sendo tratados como síndrome do pânico e ansiedade, na verdade, eles podem ter um feocromocitoma. Então, desses pacientes que têm essa sintomatologia, principalmente quando são hipertensos, tem que pensar no feocromocitoma. É importante você fazer o teste para o paciente não ficar sendo tratado com antidepressivo, né, para uma longa data sem ter diagnóstico. Então, você tem esses sintomas junto com a hipertensão paroxística, ou seja, aquela hipertensão que o paciente nem sempre é hipertenso o tempo inteiro. Uma parte do tempo ele tem uma pressão normal e quando você tem essa crise, a pressão sobe para níveis muito altos. Aí esses paroxismos, pessoal, pode vir espontaneamente ou pode ser induzido também, né? Uma coisa que você tem que tomar cuidado no exame físico do paciente que tem suspeita de feocromocitoma é justamente com palpação abdominal. Quando você palpa, você pode estimular o tumor a liberar as catecolaminas. Então, o quadro clínico, né? São aqueles que eu falei, mas cerca de 10% são assintomáticos. Então, muitas vezes, como eu falo, você tem que investigar ativamente naquele paciente que tem essa hipertensão, principalmente quando é hipertensão que não parece uma hipertensão primária, mas mais jovem, hipertensão muito hábil, né? Mas aí o excesso dessas catecolaminas também pode levar a outras manifestações, né? Pode levar ao diabetes mellitus, né? As catecolaminas também são uns contra-reguladores insulínicos. A hipercalcemia, isso está associada ao hiperparatiroidismo, né? No caso da neoplasia endócrina. E, né, pode levar também a quadros mais graves. Então, você tem uma liberação muito rápida desses hormônios, você pode ter uma hipertensão biológica muito rápida e grave, levar a um sono, estado de febre, diabetes. E aí, como é que você vai rastrear? Então, o principal é naquele paciente que tem os sintomas típicos, né? Então, tem aqueles paroxismos e hipertensos, né? Ou aquele quadro de convulsão ou choque inexplicável, mas também pacientes tem uma hipertensão jovem, que você não esperaria nos hipertensos, também nos quadros de hipertensão refratária, que usa várias medicações de hipertensão. E
também, uma das coisas que pode acontecer com o cromossoma são também respostas pressóricas inadequadas. Então, o paciente ele pode ter quadro de choque ou hipertensão muito grave em cirurgias e traumas, né? Então, quem tem esse choque você tem que investigar também. E também naqueles pacientes que são hipertensos e que por algum motivo foram identificados com nódulo na adrenal. Então, o diagnóstico, pessoal, é com a dosagem das metanefrinas urinárias, que são metabólicos das catecolaminas. Tá? Então, o que acontece? Como eu falei, a produção das catecolaminas pelo tumor não é contínua. Então, se você dosar no momento em que aquele tumor não esteja liberando, pode dar normal. Né? Então, até uma forma de diagnóstico também, né? A dosagem das catecolaminas plasmáticas, mas ela pode dar normal fora do paroxismo. Então, o melhor exame é a dosagem das metanefrinas, que são esses metabólicos. No exame de urina, que é a produção total dessas catecolaminas. Também se usava o ácido urinarético, mas está dizendo. E aí você confirmando, você vai para o exame de imagem, que é a identificação do tumor. Né? Pode ser feita uma tomografia computadorizada, mas o melhor mesmo é a ressonância magnética de abdômen. Né? E a lesão do cromossoma, ela tem uma característica típica, que é um hipersinal bem importante na variação T2 da ressonância. Também pode ser usada a cintilografia com MIVG, né, serve principalmente para diferenciar o feocromossoma de outros tumores adrenais, né, porque a benzilbanidina ela é captada pela feocromossoma. Então, quando você faz a cintilografia, ele vai ficar mais evidente, né, então você diagnostica o fel e os tipos de tumores adrenais. E também é útil quando você vai diagnosticar o paraganglioma, ou seja, você diagnosticou o corpo que tem realmente a produção das catecolaminas, mas você fez a ressonância e não tem nada nas adrenais. Você pode fazer a cintilografia que pode identificar a lesão do outro local, no caso seria um paraganglioma. Ok, pessoal? É esse hipersinal que o senhor falou? É na imagem, ela fica clara, brilhante na imagem da ressonância. Quando você for estudar os exames de imagem, vocês vão ver as características. Aí por último, pessoal, vamos ver a hiperplasia adrenal congênita. É uma doença relativamente rara, tá, pessoal? Mas que é importante. Vou explicar para vocês porque é importante trazer aqui, que é importante todo médico saber, principalmente aquele que lida com crianças muito pequenas, né? Com recém-nascidos e tudo mais. Né? A gente sabe que nem todo local você vai ter um endócrino disponível, né? Nem um endócrino imediato para estar falando isso que a gente vai falar aqui. Então, o que é a hiperplasia adrenal congênita? Ela é uma doença genética, né? E você vai ter uma deficiência de uma daquelas enzimas que a gente viu lá na cascata da esteroidogênese. Né? Ela vai ter uma alteração no metabolismo dos esteroides por conta de deficiências enzimáticas. Sendo que a mais comum é a deficiência de ácido hidroxilar. Então, você pode ter deficiência de várias outras enzimas, tá, pessoal? Então, lembrando aqui a cascata, né? Então, onde é que está a hidroxilar? Ela está aqui. Ela serve aqui para direcionar para a produção tanto de cortisol como aldosterona. Então, se você tiver uma deficiência aqui, né, você vai ter uma deficiência de cortisol e aldosterona. E lembrando que é o cortisol que faz o feedback com o ACTH. Né? Então, se você tem uma deficiência do cortisol, o que acontece? Além de você ter o cortisol baixo, você vai ter um aumento do ACTH e vai estimular ainda mais essa cascata, tá? Do colesterol. Só que a cascata não vai ir para a produção do cortisol, ele vai desviar para a produção dos andrógenos. Tá? Então você vai ter um aumento de todos esses andrógenos, testosterona, progesterona, dehidrotestosterona. Tá? Então você vai ter a diminuição do cortisol e aldosterona e aumento dos andrógenos. Ok? Então o que vai acontecer na clínica? Opa. Pra quando acabar o seu modelo logo. Seus sintomas. Você vai ter os sintomas da deficiência de cortisol e aldosterona, né, que é os mesmos que a gente viu lá no Adson.
Na verdade, a hiperplasia adrenal congênita ela não deixa de ser um subtipo de Addison, né? A gente até viu. Ela é justamente uma insuficiência adrenal, né? Uma deficiência de cortisol primária, né? Ou seja, ela é um subtipo da doença de Addison. Tá? Você vai ter esse mesmo sintoma da deficiência adrenal, hipertensão refratária, hipomatonia, hipercalemia. Né? Você vai ter também um aumento do CTH igual no Addison, né? Você vai ter também pigmentação cutânea. Só que diferente do Addison, você não vai ter uma deficiência dos andrógenos adrenais, você vai ter um excesso dos andrógenos adrenais. Tá? E lembrando que é uma doença genética, né? Então isso já acontece desde o intraútero. E é o que isso pode levar de manifestações, esse excesso dos andrógenos. No sexo masculino pode levar a macrogenitosomia, mas normalmente não é uma coisa tão evidente, assim, tão perceptível, né? Você pode ter um aumento do tamanho da genitália masculina e no feminino você pode ter uma genitália unívoca. Então, aí a gente vai ter várias formas clínicas diferentes da hiperplasia adrenal. Vai depender, na verdade, do grau de deficiência da hidroxilase. Então, basicamente, a gente tem a forma clássica, que é a forma grave, que é uma deficiência grave da hidroxilase, e a forma não clássica, que é uma deficiência leve. E da forma clássica, você tem duas subformas, né, que é a forma perdedora de sal e a forma virilizante simples, de acordo com a gravidade. Ok? Começar pela mais grave, então, pessoal, porque é a hiperplasia adrenal congênita clássica perdedora de sal. Então, o que é que acontece nesses casos? Você vai ter uma deficiência gravíssima da 20-hidroxilase, ou seja, praticamente você não vai ter atividade da enzima, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Você vai ter uma deficiência quase absoluta de cortisol e aldosterona. Então, o que é que o paciente vai ter? Ele vai ter uma desidratação e uma hipotensão refratária. E lembrando que é uma doença genética, então isso vai acontecer logo a partir do nascimento da criança. Já que o pede de presente, né, pessoal, que já está incluído. Pois é, exatamente. Então é uma coisa importante. Né? Hoje é uma coisa muito benéfica, né? porque assim, a gente vai ver que uma boa parte dos pacientes morriam sem ter diagnóstico por conta disso. Então, assim, você vai ter uma hipomatonia hipercalemia grave, então esse que é o aldosterona, e que se não tratado vai levar a morte em poucos dias. Né? Então, termina muitas vezes confundido com outras doenças, como o médico pode pegar o paciente com infecção, uma sepse, outra patologia, né? E se não for tratado, termina levando ao óbito. Aí no sexo feminino, o que vai acontecer? Quando você vai ter um aumento de androse, vai ter a genitália ambígua ou até uma genitália masculinizada, né? Mas sem a presença dos testículos. É uma bilateral. Tá? Isso, na verdade, é até bom porque chama a atenção para o diagnóstico no sexo feminino. Você vê o bebê que está evoluindo com choque, com violência, que tem genitália ambígua, já lembra o diagnóstico. No menino, não, a genitália não vai ter essa ambiguidade. Então isso pode atrapalhar o diagnóstico. E muitas vezes, se você não pensar no diagnóstico, a doença pode até ir a outra. Isso a gente vê na prática, né, pessoal? Então, assim, é uma doença autossômica recessiva. Então, teoricamente, ela pode ter uma incidência igual nos dois sexos. Mas, historicamente, o que a gente vê? A incidência é bem maior no sexo feminino. 3 vezes maior. Ou seja, mostra que 2/3 dos meninos que tinham a doença, provavelmente eles vão óbito por falta de diagnóstico. Isso é importante você pensar na doença e tratar. Você acaba 3 passando no sexo feminino, 2 vão óbito por conta de falta de diagnóstico. Bom, e aí a gente tem também a hiperplasia clássica virilizante simples. Também você vai ter uma deficiência grave da hidroxilase, mas não é uma deficiência tão grave. Ou seja, esse paciente ele ainda tem uma produção de cortisol e aldosterona. É uma produção diminuída, mas como você tem a questão do feedback, o CTH aumenta e então termina chegando ali quase no equilíbrio. O paciente ele não chega a ter a desidratação ou hipotensão, por conta desse aumento concentratório da CTH. E é o que vai acontecer nesse caso. Você vai ter um predomínio do excesso dos andrógenos. Que aí no sexo masculino, você não vê logo ao nascimento, porque pode ter uma macrogenitosomia, mas não é tão evidente, mas você vai identificar normalmente na infância. Ou seja, aquela criança ele vai desenvolver uma pubarca precoce. Não sei se vocês lembram da aula que a gente deu de endocrinopediatria, né, da questão dos diagnósticos diferenciais da pubarca precoce. Se vocês forem ver, vai estar lá, hiperplasia adrenal congênita. Né?
justamente porque esse excesso dos andrógenos vai levar a aparecimento de coisas pequenas ao mesmo tempo. Já no sexo feminino, você vai ter uma manifestação mais evidente. Você já intraútero, o excesso desses andrógenos vai levar a uma virilização da genitália. Você vai ter uma genitália ambígua. E aí você pode ter vários graus dessa genitália ambígua, né? Que a gente chama de classificação de Praga. Vai do normal, né, até uma genitália completamente masculinizada. Você tem vários graus de virilização da genitália. Vai do 1 até o 5. Aqui mostrando na foto, né, você pode ver esses vários graus. Tá? Então aqui o Prader 2, que já é mais parecido mesmo com a genitália típica feminina. O Prader 3, que fica ali no meio termo, onde você não consegue identificar. Até um Prader 5, que é uma genitália totalmente masculinizada. Então aqui seria uma bebê do sexo genético feminino, né, mas que nasce uma genitália totalmente masculinizada. Lembrar da diferença que vai ter aqui, que não vai ter a presença dos testículos, né, pessoal? Então muito importante, você recebeu um bebê logo após o parto, porque é muito importante, além de outras coisas, né, você avaliar a presença de testículos, justamente para você identificar algumas síndromes dessas. Recebeu o bebê, né, tem uma genitália masculina, não tem testículo, uma das hipóteses é você pensar na hiperplasia adrenal congênita, virilizante simples. Não é o que diferencia esses Prader, essa classificação, assim, só pela imagem, mas não dá para diferenciar. Não, se você for ver a classificação, tem os aspectos dizendo cada um. Não é uma questão assim, eu quero mais que vocês saibam que existe isso aí. Nossa, sabia que precisa investigar e pesquisar doenças. Mas tem uns critérios para cada classificação de praga. Professor, como tratamento, essa genitália ambígua tem coisa Não, assim, normalmente a cirurgia corretiva. No caso, pode existir essa questão da genitália, mas como é genética, não tem tudo. Pois é, assim, você vai fazer a reposição do hormônio que falta tudo, mas a genitália você tem que corrigir cirurgicamente. E aí o que acontece? Se você faz o diagnóstico precocemente, é uma coisa que é uma situação difícil, né? Por exemplo, na minha região a gente já pegou pacientes que é um Prader 5 com diagnóstico praticamente na adolescência. Ou seja, a criança já foi criada a vida inteira como sendo do sexo masculino, né? E depois você faz o diagnóstico e vê que o sexo genético é feminino. Nessa situação, normalmente, o mais aconselhável é você manter o sexo de criação mesmo. Tá? Quanto mais cedo você consegue, dependendo dos achados, você consegue fazer a correção para um ou para o outro lado. Mas é uma situação difícil, tem que ter muita conversa com a Professor, família para aquele tomar. padre ali tem canal, no 3 tem canal vaginal embaixo da Tem, cara. no canal vaginal. Aí no outro já é fechado. No 2, né? No 3 não. No 3 ali, ó, embaixo do Só essa abertura que chama abertura urogenital. Mas assim, aqui tem um útero, tem um ovário. Então aqui parece que mesmo no Prader 5 tem um útero e ovário. Não vai ter a descida seminal. Então se você fizer ultrassom, tem útero e ovário. Ou seja, além de ser homem, ainda pode ter câncer de útero. Professor, e nesse caso aí, como que diferencia, por exemplo, de hermafrodita? É diferente. O hermafroditismo já é uma alteração genética, não é uma alteração hormonal. Tem todos os critérios diagnósticos, mas esse é um caso que você tem que avaliar as duas coisas. Às vezes você tem que fazer cariótipo também. Né? Opa! A mulher consegue buscar normal? Se você não diagnostica, já existem vários relatos de casos de um paciente desse Prader 5. Você não diagnosticou, chegou na puberdade. O paciente ele pode ter menstruação pelo canal uretral. Esse caso relatado. Ou ele pode ter também, se não tiver uma abertura, ele pode ter sintomas, né? Às vezes até de dor abdominal, você não vai estar saindo. Bom, isso aí por último, a gente vai fazer adrenal não clássica, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma deficiência leve da 20 hidroxilares. Então, não vai ter desidratação e também não vai ter genitália ambígua ao nascimento. Ou seja, o excesso dos andrógenos é bem pequeno, então não chega a dar aquela genitália ambígua. Então,
normalmente nesses casos, você vai ser o diagnóstico na infância mesmo com a tuberculose precoce. Né? Então, esse excesso mesmo que bem pequeno, como ele é contínuo, na infância, antes do tempo você vai ter aparecimento dos pelos pubianos. Ok, então o que vai acontecer aqui, né, pessoal? A gente viu que está aqui bloqueada a função hidroxilase, né? Então vai acumular uma componente que fica logo acima do bloqueio. Então, o que mais altera nesse caso, nos exames laboratoriais, é a 17-hidroxiprogesterona, que é justamente o que você usa para o diagnóstico. Né? Então, para fazer o diagnóstico, você vai fazer a dosagem da 17-hidroxiprogesterona. Tá? E a dosagem, ela dá o diagnóstico, né, pessoal? O mais importante mesmo é você lembrar da doença. Tá? Porque ó, o nível normal dela é até 100 mg por ml. Já nessa forma mais leve, que é a não clássica, né, que você só vai de abarca na infância, você já tem um nível ali de 1.000 a 5.000, né, ou seja, mais de 10 vezes o valor normal. E nas formas clássicas, né, aquelas formas mais graves, você vai ter de 5.000 até 60.000. Ou seja, é fácil de você diferenciar do normal com a dosagem de 17 hidroxiprogesterona. O importante é você lembrar da doença. Né? Ou seja, no caso que você tem uma suspeita da forma clássica perdedor de sal, né, que é aquele quadro mais grave, né, se você atendeu uma criança recém-nascida, que está envolvida com choque, ele não tem outro diagnóstico, lembrar que existe essa doença e aí você colhe uma amostra de sangue, nem sempre o resultado sai de imediato, né? Então é importante nesses casos você já iniciar imediatamente a reposição do líquido mineral corticoide, normalmente a hidrocortisona, você está salvando a vida dessa criança. Ok, pessoal? Muita coisa. Muita coisa. Mas aí, pessoal,